Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. É um prazer estar aqui com todos. Então eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras lá no livro de João, capítulo 7 e versículo 10. Livro de João, capítulo 7 e versículo 10. Nós estamos estudando na série Milagres de Cristo, parte dela já está disponível aí em podcast para você ouvir, ou no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, e nós vamos estar aqui nessa quinta temporada, onde nós estamos ainda vendo os ensinamentos de Cristo. Vamos ver mais um deles, aqui em João, capítulo 7 e versículo 10. Eu vou ler aqui os primeiros versículos, depois, pouco a pouco, a gente vai estudando junto. Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Oramos. Senhor Deus, amado Pai, nas tuas mãos colocamos para que a tua glória, a tua graça, a tua bênção venha estar no coração e na vida de cada um de nós, a fim de que possamos, ao longo deste culto, nos aproximarmos de Ti em espírito e em verdade. Possamos verdadeiramente estarmos contigo. Possamos verdadeiramente conseguirmos vencer, ó Senhor, a dureza do nosso coração, os nossos erros e teimosias, o pecado que tão de perto nos rodeia, para que um dia venhamos ser dignos de morar eternamente contigo. Graças te damos por tudo que já fizeste até aqui, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Olha só então. Quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de alguém que é puramente espiritual. Se não o fosse assim, ele não teria conseguido cumprir um ministério, um preparo de cerca de 30 anos, depois mais 3 anos de ministério e terminar morrendo numa cruz, sem pecado, sem falhas, sem defeitos, como a antiga lei exigia de um sacrifício feito a Deus, e com isso ter o poder e a autoridade que tem. E quando a gente compara na Bíblia estas características de pessoas espirituais e de pessoas carnais, a diferença na forma de agir é muito grande. A diferença na forma de se comportar é muito grande. A diferença na forma de sentir da mesma forma. E aqui nesse pequeno trecho que a gente vai estudar, nós vamos começar a ver como esta questão de sentir aquilo que acontece à nossa volta. Homens espirituais aprenderam a sentir de uma forma muito diferente daquela que grande parte de nós assim o sente. Veja ali então que no versículo 10, mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então ele subiu também, não manifestamente, mas como em oculto. Uma característica de Cristo, e isso é uma característica de quem é espiritual, porque o primeiro ponto, a pessoa que é muito carnal, ela ama mostrar as suas qualidades. E sempre que possível, oculta os seus defeitos.
Por quê? Porque ela busca uma honra pessoal, uma glória pessoal, ela busca aplausos, reconhecimento ou outras tantas características que nós poderíamos aqui apontar. Pessoas espirituais não seguem esta mesma linha de pensamento, porque a questão não é mostrar aquilo que as pessoas querem ou precisam enxergar. A questão é cumprir com a vontade de Deus, da forma que ela tem que ser. Aqui nos primeiros versículos desse João 7, né, mostra ali os irmãos de Cristo zombando dele, tirando sarro dele, dizendo, se tu realmente é o Cristo que haveria de vir, então suba à festa e mostra o teu grande poder. Né? Zombando. Você que tem irmão, irmã, quantas vezes já não devem ter se provocado, se xingado, né? Brigado? Na família de Cristo não era diferente. Né? Se tiravam sarro, se zombavam. Né? Agora, Cristo, ele não era um homem carnal, ele era um homem espiritual. Por isso, ele deixava isso para lá, não subiu na festa, porque ele, em nenhum momento, ele tinha desejo de provar qualquer coisa para quem quer que seja, o ministério dele não era esse. E ele, então, ele não sobe à festa como os seus irmãos queriam, né? Mas assim, ele agindo assim, ele não está dando razão aos irmãos? Sim, o objetivo era justamente esse, porque não era momento de fazer mais do que isso. Então, veja no versículo 11, ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde ele está? Estava-se esperando que Jesus fosse aparecer lá, fazer grandes milagres, prodígios, maravilhas, para provar para o mundo que ele era o enviado de Deus. Homens carnais esperavam isso. Um homem espiritual não faz nada do que as pessoas esperavam. Ele não manifesta grandes milagres, não manifesta prodígios, não manifesta maravilhas, apenas vai lá à festa para dar uma passeada. Nada muito além disso. Vemos que eles continuam, olha ali o versículo 12. E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam uns, ele é bom. E outros diziam, não, engana o povo. Então, veja que mesmo Cristo sendo perfeito, tinha quem gostava dele e tinha quem não gostava dele. Mas como é que pode alguém não gostar de Jesus? Tem. Da mesma forma que tem gente que não gosta do bispo Leandro, porque às vezes fala demais, prega demais, e ele gosta de mensagem de 2 minutinhos, porque está louco para ir para casa assistir a novela e acaba atrapalhando, né? Pois é. Então tem desses, tem aqueles que não gostam do bispo José, tem aqueles que não gostam da missionária Cledi, e sempre nós vamos ter fãs de todos os tipos, né? Que assim continue, viu? Você de casa que não gosta de mim, continue falando mal, só não esquece, marca o meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão, viu? Não esquece. Porque falar mal e não dizer de quem está falando fica feio. Então fala de quem é, não tem problema. Né? Eu não dou bola para isso, mas pelo menos você divulga. Né? Sabe que é interessante? Que uma vez eu vi um estudo de uma matéria de marketing que ali falava que se tu quer crescer e desenvolver, permita que as pessoas falem mal de você. Quanto pior elas falarem de ti, mais tu vai crescer, mais tu vai desenvolver e mais tu vai avançar. Se elas ficarem só te elogiando, muito pouca coisa tu vai conseguir na vida. E é uma grande verdade, né? Fofoca, todo mundo conta. Milagre, até esquece. Né? Ou seja, então, façam bastante fofoca, viu? Já que não vai ser útil no céu um dia, que pelo menos seja agora. Né? E vemos aqui que havia esta murmuração. Falavam mal, uns apoiavam Cristo, outros falavam mal de Cristo, e era justamente assim que Cristo precisava que continuasse. Era justamente assim que Cristo precisava que as coisas
continuassem acontecendo, porque se todo mundo amasse Cristo, quem o ia crucificar um dia na cruz? Ninguém. Então Cristo ele precisava ser muito inteligente, prudente ao longo do seu ministério, para que ele não fizesse só amigos. Porque se o mundo inteiro se convertesse, ninguém iria pregá-lo na cruz. E se ninguém o pregasse na cruz, nenhuma alma se salvaria, mesmo que se arrependesse, porque a antiga lei não dava esta oportunidade. Os homens estavam destituídos da glória de Deus, não havia esta possibilidade. A única forma de ser restaurado isso é que fosse feito, então, um sacrifício perpétuo. Né? Todo o sacrifício de animal antes era um sacrifício temporário. De tempo em tempo tinha que ser refeito, porque os animais não tinham consciência do que estava acontecendo, por isso era considerado um pecado temporário, momentâneo. Cristo não, Cristo quando morreu na cruz, ele tinha plena consciência do que estava acontecendo, por isso que ele é um sacrifício eterno. João também descreve nas suas cartas dizendo que quem diz que não peca, mente e engana-se a si mesmo. Lá em 1 João 1,8, se você nunca leu as cartas de João, né? Não aqui o Evangelho, as cartas, lá no finalzinho da Bíblia, leia, bem curtinho, um texto bem gostoso de ler. Então observamos que Cristo ele precisava ao longo do ministério garantir que as coisas viessem a acontecer da forma que era necessário acontecer. Não havia outro meio. Se é uma pessoa puramente carnal, ela ia focar, não, vamos fazer só milagre, 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 todo mundo vai ver, todo mundo vai se converter e ninguém mais vai rejeitar a Deus. Aí não entra ninguém no céu no final. Porque a crucificação de Cristo era uma necessidade apontada por antigos profetas como Isaías e outros tantos. Se isso não se cumprisse, tudo estaria perdido, não salvo. Veja como a visão, por vezes, é completamente diferente. Inclusive, acho que foi Jeremias, se a memória não me engana, que descreve que a história do oleiro, que era necessário quebrar o vaso para fazer um vaso novo. Tem até um corinho, né, que expressa muito bem isso, né? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Então veja que esta ideia do quebrar, desfazer, para realmente poder consertar, já era dos antigos profetas, já ministravam isso. Então Cristo, ao longo da vida, ele tinha que ter em mente, muitos vão ter que ser curados para que as pessoas creiam, porém muitos terão que ser provocados e desafiados, para que no final façam aquilo que Deus espera. Cristo, ele conhecia o coração dos homens e sabia, inclusive, ler a mente deles. Em diversos momentos, nós já vimos Cristo pronunciar palavras como, por que arrazoais em vosso coração? Cristo estava ouvindo a mente deles. Quando Cristo escolheu Judas Iscariotes, não conhecia o seu coração? Não conhecia o seu pensamento? Claro que conhecia. O escolheu justamente por isso. Esse eu tenho certeza, esse vai me trair. Então é de uma pessoa assim que eu preciso do meu lado. Cada atitude, cada escolha, cada postura, não era visando fazer algo lindo e grande, não, era cumprir a vontade de Deus sobre a terra. Porque a vontade de Deus é perfeita, a nossa não é. Nós temos uma visão muito contaminada pela nossa carne, muito contaminada.
Por exemplo, se você encostar numa chapa de fogão quente, agora chegando o inverno, muitos gostam de ligar um fogão a lenha, de largar um espinhão em cima, né? E quando vai pegar o peão está quente, larga ele rápido. Por quê? E tu não pensa, eu vou pensar, será que eu largo o pinhão ou continuo queimando a mão? Não, é automático, tu nem pensa fazer isso. O teu corpo reage para se proteger desta queimadura. É automático, isso não se pensa. Então o corpo ele age sempre em prol da sua defesa necessária. Porém, Jeremias já falava, vai haver momentos que nós não teremos que ser guardados, nós teremos que ser quebrados, para se faça um vaso novo. Daí a ideia que a gente viu bastante lá na série Atitudes, da necessidade de nós diminuirmos para que Cristo cresça em nós. Observe então que esta divisão havia, e isso aqui era importante para o ministério de Cristo, pode passar por favor. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo de quem? Dos? Tem certeza que não era por medo de Deus? Não? Pois é, de Deus eles não tinham medo, eles tinham medo dos judeus. Os judeus é problema. E Deus? Não, ele fica lá no canto dele e eu fico no meu. Essa grande dificuldade, este relacionamento estava rompido entre o homem e Deus. Estava rompido. Porque o problema não é quando você comete um erro, uma falha, isso a gente vai cometer ao longo da vida. Somos pecadores por natureza. A nossa carne, em muitos momentos, ela vai reagir por impulso, como a ideia do pinhão quente. Ela vai agir por impulso, não vai pensar em fazer. Em muitos momentos você vai falar o que não devia falar, por impulso, por hábito, por costume, e vai errar e falhar com Deus. Este elo que Cristo veio para restaurar, para que nós ao longo da nossa vida, e eu espero que Deus me abençoe viver aí uns 150 anos, eu creio que até lá eu me converto. A gente consiga se aproximar dessa ideia, não agir por impulso ao longo da vida, agir baseado naquilo que precisa ser feito e precisa acontecer. Tem coisas que não vão ser boas para ti, mas serão necessárias que tu passe por elas. Tem coisas que não serão boas para mim, mas será necessário que eu passe por ela. E a questão não é só passar pelo problema e pela luta, é a forma como a gente passa por ela. Já vamos inclusive ver sobre isso. Certo? Então, o problema era os judeus. Deus, há muito tempo, não tinha importância. Pode passar, por favor, versículo 14. Olha ali, ó. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Os judeus se maravilhavam, se dizendo, como sabe este as letras, não as tendo aprendido? O foco aqui não era milagre, não era prodígio, não era fazer maravilhas, ele não queria chamar atenção para esse momento. Esse era um momento mais de provocação do que de transformação. Será que algum de vocês já não passaram por esses momentos? Onde você vem ao culto e Deus, usando o pregador, passa a mensagem inteira te provocando. Vai para casa, nossa, não dei um soco nele em respeito à igreja, mas que deu vontade, deu. Mas Deus muitas vezes vai fazer isso na minha e na tua vida, nos provocar. Então, mas para que isso? Para que a gente saia da nossa zona de conforto. A mensagem vai nos provocar, as palavras do pregador vão por vezes te revoltar. Para quê? Para que tu perceba onde tu tem que mudar, onde tu tem que ser diferente. E Cristo aqui estava fazendo isso e chamou a atenção deles. Tá, mas como é que ele sabe tudo isso se ele nunca estudou? E quem sabe ainda se honrando, eu fiz a primeira série, ele não estava lá, nós temos a mesma idade. Eu fiz a segunda série.
Jesus Cristo estava lá? Também não estava lá. Eu fiz a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, o primeiro, o segundo, o terceiro e a faculdade de teologia. E em nenhuma aula esse tal Cristo, filho de José, estava lá. É carpinteiro, a vida toda ele nunca pegou um livro na mão, só pegava madeira e ajudava o seu pai. A gente conhece a família dele, inclusive, eles relatam isso em outro momento. E eles, mas e como é que ele sabe tanto? Ele sabe até mais do que nós. E nunca estudou. E continua. Olha o versículo 16. E Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Veja que Jesus foi lá para provocar, ele não foi lá para curar, para libertar, para converter coração, para transformar coração. Sabe que tem crente que às vezes vai à igreja e ele, na visão dele, acha que os cultos tinham que ser só assim, só de milagre, prodígio e maravilha. Irmão, os cultos de Jesus não eram assim. Tinha dia que era só de provocação, é para tirar o acomodado do seu assento, né? Alguns são um pouquinho mais fortes, ficam gastando banco ali, né? Mas ficam na sua. Outros sai tiririca da vida, né? E é para ficar mesmo. Cristo estava aqui provocando. Provocando, para quê? Para que eles cumprissem mais à frente aquilo que Deus queria. Estivessem muito cheios de raiva e pregassem Cristo na cruz. Quantos já não devem ter falado, por exemplo, mal do bispo José, que é o nosso pastor aqui, né? Ah, mas por que isso? Porque é preciso. Porque se falasse, se acontecesse só coisa boa, ninguém falava. Agora, na hora de falar mal, muita coisa séria, a língua corre, né? Daqui a pouco, quando todas as desgraças que Deus tem avisado começar a acontecer, aí bate a saudade. Nossa, que saudade do bispo José. Por quê? Pelos seus lindos olhos azuis? Não, é que quando eu estava lá eu estou abençoado, agora aqui em casa está uma desgraça. Aí bate saudade. Inclusive, essa semana eu criei o primeiro desenho animado, né, que eu sempre procuro das mais diferentes formas possíveis para transmitir a palavra de Deus. Eu criei essa semana o primeiro desenho animado, ainda estou aprendendo esta área. Mas ali, ao longo do dia, eu já venho há muito tempo procurando formas e meios de fazer isso, né? Aí eu sentado no computador, tentando juntar tudo que eu já tinha visto, aí me veio na cabeça a seguinte mensagem que eu acabei usando ali no desenho animado. Nós todos conhecemos, inclusive aqui está falando da lei, então eu vou falar um pouquinho dela. Nós todos conhecemos que lá na lei, Moisés foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Pessoas totalmente idólatras, que mexiam inclusive com magia negra, não era pouca coisa. E Moisés foi educado e criado neste meio. Arão e Miriam foram criados lá com os seus pais, nas tendas, ouvindo falar da lei, da palavra de Deus, e cresceram nisso, neste meio. O não esperado acontece. Moisés, que era aquele que foi criado em meio à idolatria e à magia negra, se apegou muito mais a Deus que os seus dois irmãos, Arão e Miriam. Acontece a travessia do Mar Vermelho. Eles estavam fugindo, todo mundo apavorado, porque atrás vinham os soldados de Faraó, com carroças, espadas, para matá-los, e todo mundo apavorado, tu imagina, né? Até os velhos ficaram com força, e olha, aqui, ó, né? Carroça atolando na água, mas capaz, eram os burrinhos
dar uma parada, já tinha alguém empurrando atrás. O pavor, o negócio estava pegando atrás, né? E vai correr. Ninguém parou para falar mal de Moisés. Pergunta se no meio daquela luta e no corre para não morrer alguém. Não, porque Moisés não vale nada. Não. Vamos dar no pé, senão a gente morre tudo. Passaram quando o mar se fechou. Miriam dança dando glórias a Deus. Guarda bem isso. No meio do problema e na beira da morte, Miriam dançou dando glórias a Deus. Os anos se passaram e já com fartura de pão, porque vinha pão novinho de manhã e à tardezinha, carne em abundância, ao ponto que num dia só chegava a juntar em torno de um côvado, 45 centímetros, de camada de carne para comer. Né? Ou seja, tinham fartura de todos os tipos. Água saindo da rocha, geladinha, em meio ao deserto, uma água saindo geladinha da rocha, isso é um presente. Bom, como agora tem bastante pão, tem bastante carne e água geladinha da pedra, Moisés já não presta mais. Aí vai Miriam criticar Moisés porque ele casou com uma mulher que era de uma outra cidade, e a antiga lei dizia que não podia um israelita se casar com pessoas de outros povos, e ela leu isso na Bíblia. Moisés, tu está no pecado, tu casou com essa mulher e ela é de outro povo, e por isso tu está errado. Resultado, Deus não gostou, e ela ficou leprosa. Tá, mas Moisés não errou? Não, porque a lei ela realmente dizia, porém a lei ela especificava, não se case com mulheres das cidades que no futuro vocês vão destruir. Quanto às demais cidades, não tem problema. A lei era muito específica. Porém, Miriam, que não era um pastor, não tinha um conhecimento profundo da palavra, botou o olho, se casou com pessoa de outro povo, está errado. Ah, ela já achou que era a nova líder do povo, né? Ela só não leu o restante. Resultado, tomou-lhe pau de Deus. Como é que pode isso? Quando estava lá fugindo, apavorada para não morrer, fugindo da escravidão, da morte, Moisés era o pastor. Comendo, vivendo, feliz da vida, Moisés não presta mais. E não parou por aí. Arão, aquele que falava no lugar de Moisés, porque Moisés tinha um problema na fala, ele tinha um peso na língua, a gagueira, né? E ele não conseguia falar assim em público. Então, ele transmitia para Arão, e Arão que transmitia. Então, em todos os momentos, lá estava Arão, do lado dele, ouvindo as mensagens, vendo ele orar e o pão descer, vendo ele orar e a carne acontecer, vendo ele bater na rocha primeira vez e a água sair da pedra. Arão estava lá junto, transmitindo todas as mensagens como um líder. Bastou Moisés subir no monte e se afastar, lá foi Arão ceder à pressão e construir o bezerro de ouro. Então nós vemos, e ali no desenho eu concluo fazendo a seguinte pergunta: qual o momento que tu está vivendo? Você está vivendo um momento de muita luta, de muito problema, por isso o teu pastor é o grande homem de Deus? Ou você está arrotando de tanto pão e carne e começou a enxergar defeito nele? Qual o teu momento? Você realmente é um crente ou é um crente vestido de fariseu? E essa é a pergunta que eu termino ali o desenho. Justamente o que aqui Cristo está chamando a atenção. Não vos deu Moisés a lei? Porém, nenhum de vós cumpre com ela. Tanto é que procuram me matar. Sempre que a gente está muito abençoado, isso é um problema. Porque quando a gente está abençoado demais, a gente tende a querer se achar melhor do que os outros.
ao longo do ministério de Moisés, isso aconteceu muitas vezes. Arão e Miriam tinham a sorte de ser irmãos dele. Por isso havia um amor mais perto, tanto é que depois que Miriam estava lá leprosa, aí bate saudade. Ô Moisés, meu irmãozinho, como eu te amo, não deixe a nossa irmã daquele estado, não é justo ela viver isso. Agora Moisés voltou a prestar. Olha que tem crente que está faltando só umas lepras. Mas lá foi Moisés orar. Só que, amados, tenha em mente uma coisa. Deus, ele não é humano. Ele não é homem. Ele não se deixa levar por arrependimento. Ele não se deixa levar por pena. E ele disse para Moisés, Moisés, agora eu não vou curar tua irmã. Ela vai ficar uma semana neste estado. Depois, eu vou pensar no caso dela. Quando Deus se ira com uma situação, ele não costuma dar resposta rápida e muitas vezes ele escolhe nem agir. Independente se os pastores, profetas gostam ou não gostam. Tudo tem limite ao longo da vida. Tudo tem limite. Até para os meus defeitos e para os teus. Então, cuidado, quando tu estiver vivendo um momento da abundância, cuidado para não fazer bobagem. Muitos perderam até a salvação e a vida por causa disso. Cuidado. Pode passar, por favor, versículo 20. A multidão respondeu e disse, tem demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vós admirais. Por isso Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça. Observa então que eles estavam criticando Jesus porque ele não guardava a lei. Jesus pergunta, tá, mas se vocês se circuncidam no sábado, que é um trabalho, não é justo que um homem seja curado e liberto também neste mesmo dia? Porém, as pessoas acabam apegadas muito àquilo que lhe faz feliz. Eu amo receber elogio. A qualquer momento que Deus te chama de feio, tu fica bravo com Deus. Quando nós deveríamos ter em mente, há cultos que eu vou ouvir, que será para Deus me curar, me libertar. Tem cultos que eu vou participar, que o Espírito Santo vai me provocar, para que eu saia da acomodação e mude nas áreas que são necessários mudar. Como muito aconteceu, e nós poderíamos citar diversos exemplos aqui, desde lá o homem que Pedro cortou a orelha, e Cristo, bem tranquilo, juntou a orelhinha, e botou no lugarzinho, bem tranquilo, calma Pedro, tenha calma. Então, tudo acontece da forma que Deus deseja, e tudo é para o nosso bem, é para que a gente consiga, de fato, enxergar onde nós precisamos mudar, porque hoje a gente ainda está vivendo um tempo do aprendizado. Daqui a pouco chega o tempo de cada um colher aquilo que plantou, aí as coisas mudam de figura. E Cristo estava chamando a atenção deles aqui para isso. Olha ali o 25. Então alguns de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? Alguns começaram a matar, mas não é este o Jesus que eles estavam falando? E ainda dentro do que nós estamos comentando aqui, e eu comecei a mensagem citando justamente isso, que uma pessoa carnal, ela sente de uma forma muito diferente do que de uma pessoa espiritual. Quando a gente fala em honra, o que é honra para uma pessoa carnal? Ela comprar um carrão,
comprar uma baita moto, comprar um terreno, uma casa, um apartamento, é ter um bom emprego, é ganhar um alto salário. Isso é honra. Espiritualmente, não vale nada. Porque a Bíblia mesmo diz, não ficará pedra sobre pedras. Cristo mesmo, em vários momentos, falando sobre isso, ele diz, não juntais tesouros aqui na terra, onde a traça mina e o ladrão rouba. O que ele estava falando? Todo mundo tem que ser pobre, senão não entra no céu. Irmão, não seja tão ignorante assim, pelo amor de Deus. Né? Sabe que tem gente assim que chega a doer na alma. Né? Não é possível que seja tão ruim assim. Mas Cristo estava dizendo, no mundo espiritual, tudo isso não tem valor nenhum. Tu não vai ser salvo pelo saldo da tua conta bancária, pelo valor do dízimo que tu dá. Isso tudo é honra aqui, no mundo espiritual não tem valor nenhum. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Em outro momento ele ainda diz, mas buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E aí a gente pode aqui citar bem rapidinho, 2 homens que conseguiram descobrir como que um homem espiritual sente. Se você abrir aí em Atos capítulo 5, Atos capítulo 25, versículo 40, coloca lá para mim, por favor, meu amigo. Atos 5, 40. Olha ali, ó. Primeiro homem, Pedro. Como é que um homem espiritual sente? E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pedro saiu feliz da vida. Primeira vitória que eu ganho na vida. Fui chicoteado pelo nome de Jesus. E ele feliz da vida. Porque isso é honra que vale a pena eu contar no céu o dia que eu chegar lá. Contar para um anjo lá no céu que eu tinha uma casa linda de tijolo aqui, ele vai olhar para nós, mas a nossa é de ouro. Aí eu tinha um porcelanato lá em casa, a coisa mais linda, eles vão olhar para o piso deles, de ouro, reluzente, joia preciosa. Qual é a graça? Então o homem espiritual, ele sente de uma forma diferente, ele não fica feliz com as coisas terrenas, mesmo sendo necessárias. Agora, quando ele sofre uma afronta, apanha, falam mal dele, isso deixa ele feliz, porque ele pode dizer, isso é bênção para contar o dia que eu chegar no céu. Isso vale a pena contar. E Pedro percebeu isso. Pedro, nos seus primeiros passos, uma característica que ele não sabia. Pedro, antes, homem carnal, Cristo falando que era necessário ele ser entregue aos homens, morrer na cruz. E o que Pedro fala? Não, Senhor, tenha piedade de ti. De maneira nenhuma tal coisa vai acontecer contigo. E Jesus responde, para trás de mim, Satanás, porque para mim tu só me serves de escândalo. Então veja que Cristo estava, em outras palavras, dizendo, Pedro, se eu chegar no céu dizendo apenas que eu curei um paralítico, que graça tem isso? No céu nem paralítico tem. Agora, se eu disser que chegar lá no céu, que fui pregado numa cruz por amor do mundo e venci a morte e o inferno, isso tem honra, isso tem valor. Então Pedro não conseguia perceber ainda esta visão completamente trocada de um homem espiritual para um homem carnal. Porém aqui Pedro já completamente diferente. Ele fica feliz, alegre, porque ele padeceu pelo nome de Jesus. Isso é coisa que vale a pena um dia eu contar no céu. Isso lhe deixou feliz. Resultado, a sombra de Pedro passou a curar as pessoas. Tamanho
o crescimento espiritual que ele teve. Porque enquanto os outros crentes estavam reclamando e murmurando, ele estava dando glórias a Deus, feliz da vida. Isso vai valer a pena contar no céu um dia. E eles estavam felizes, eles estavam vivendo esse momento. E Pedro não foi o único, também tem lá o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 11, e versículo 22, 2 Coríntios 11, 22, olha só, Paulo contando, chegou a vez dele. Não, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Por que isso? Porque a lei dizia que se tu levasse 40 açoites, tu não podia mais ser chicoteado em vida. Então o que eles faziam? Davam 39. Porque daí eles podiam bater de novo. 5 vezes ele passou por isso. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em alto mar, flutuando 1 dia e 1 noite. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então veja que Paulo ele diz, se é para mim me honrar em alguma coisa, a minha honra é cada tunda de chicote que eu levei. É cada apedrejada que eu levei. É cada naufrágio que eu passei. Isso é honra, porque isso vale a pena um dia ser contado no céu. Paulo se tornou um dos maiores evangelistas do seu tempo. E se você estuda todas as suas cartas, são cerca de 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Sabe quantos versículos ele escreve contando o milagre que Deus fez por ele? Nenhum. Quem conta é Lucas, lá em Atos. E teve um jovem que foi ressuscitado em um culto público, muita gente vendo. O jovem caiu da janela, porque Paulo, quando começava a pregar, não era culto assim, 3 horas de culto. Não, Paulo começava a anoitecer e amanhecia pregando. Era pregação mesmo, né? E teve um jovem que caiu da janela. Pergunta se Paulo parou de pregar porque o jovem caiu e morreu. Não, ele continuou pregando. Chegou depois da mensagem, ele desceu lá, bateu na perninha dele. Ô rapaz, levanta, vamos para casa que o culto já acabou. O jovem levantou e foi embora. Pergunta se Paulo escreve isso em alguma carta para as suas igrejas. Não, porque se é para mim me engrandecer, vai ser em cada pedrada que eu levei. Isso tem valor, isso importa. E por vezes o crente fica triste quando está passando por problemas e lutas. Quando que vai chegar num nível espiritual de um Paulo, de um Pedro? Ainda são muito carnal. Não conseguem entender o que de fato tem valor diante de Deus. Nós precisamos aprender a enxergar como homens mais espirituais e não como pessoas puramente carnais. Reclamar das dificuldades, não. Isso é bênção, eu vou poder contar um dia no céu. Meu marido não valia nada e eu fiquei com ele até o final. E isso vale a pena ser contado. Minha mulher era um caco, mas eu fui uma bênção na vida dela.
Isso vale a pena ser contado, porque é o que o mundo não faz. Isso é o que realmente importa quando a gente aplica a palavra de Deus. E Cristo estava aqui, chamando a atenção deles, né? Olha lá, volta lá em João 7, 26, já vamos encerrar, né? E ei-lo aí estando falando abertamente, nada lhe dizem, porventura não sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ou seja, por que eles não aceitavam Jesus como Cristo previsto lá na antiga lei? Porque eles todos conheciam quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos, de onde vinha, qual era a profecia, e eles tinham imaginado no seu coração que o Cristo ia descer numa nuvem, pregar e fazer todas as coisas, que ele não ia ter pai, que ele não ia ter mãe, que ele não ia ter ninguém. Então cuidado, né? Você criar falsas esperanças naquilo que você leu na Bíblia, porque por vezes Deus vai agir completamente diferente daquilo que eu e você esperamos. E eles estavam aqui rejeitando a Cristo por achar que Cristo ia vir de uma maneira especial, algo que não aconteceu, não é? Quem sabe com as duas testemunhas do Apocalipse não vai acontecer algo semelhante. Quando virem, ninguém vai aceitar. Por quê? Porque vão esperar que elas vão aparecer milagrosamente, né? De forma parecida como aqui aconteceu, né? Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Mesmo acreditando, continuavam não aceitando que ele era o Cristo. Por quê? Porque ainda não era tempo, não era chegada a hora. Então que o teu coração possa verdadeiramente se voltar para Deus. Que o teu coração venha aprender a se alegrar como um homem espiritual e não apenas como um homem carnal. Que as lutas e problemas não sejam motivos para você chorar, mas para você se alegrar. Que você aprenda a ser feliz, que você aprenda a viver alegre com aquilo que tem, porque se nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Devemos em tudo dar graças, o apóstolo Paulo mesmo ensina, em tudo dai graças. Deus é bom o tempo todo, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Olha a profundidade deste texto. Como pode alguém que reclama para Deus: Senhor, o irmão está falando mal de mim, não aguento mais isso. Como pode alguém assim, que faz uma oração como essa, dizer que entregou a sua vida nas mãos de Deus? Pedro entregou a sua vida nas mãos de Deus. Mesmo tendo defeitos e erros que o apóstolo Paulo mesmo, 18 anos depois, chama a sua atenção ali em Gálatas e puxa as suas orelhas. Pedro, tu foi escolhido para ser o chefe da igreja, mas tu está ensinando o que Cristo não ensinou e está indo para o caminho errado, Pedro. Volta para o caminho certo. Paulo, era bom de ouvir Paulo? Não, não era. Tem um livro que inclusive seria como se fosse o terceiro a Coríntios, que Paulo ele descreve, que foi uma carta que ele escreveu na época do povo, e ele foi extremamente duro com o povo. E ele mesmo descreve que ele tinha, de fato, sendo duro, para que, quem sabe assim, o povo se voltasse de verdade para Deus e se convertesse. Então, que a gente possa ter em mente isso. Há cultos que vai ser para curar, libertar e encher as pessoas com o Espírito Santo. Outro será para te despertar na fé, para que não seja condenado ao inferno.
que cada um de nós venhamos estar aptos a participar de todos estes momentos. E assim, então, sermos dignos de estar na presença de Deus. Porque, através de Moisés, grandes milagres aconteceu. Mas também houve um culto que Moisés estava com Deus e Deus disse para ele: Moisés, olhe a cidade prometida de longe, pois tu não pisará nela. Nem todos os cultos serão só de bênção, mas será o necessário para mim e para você. O importante é que a gente venha alcançar a salvação ao final dele. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra, Bispo José.